O Ótimo. link abriu. Então, ótimo. Então, mas tudo bem, fica aí que depois a gente vê de melhorzinho. Eu vou passar esse link aí para vocês de novo. Gente, estamos gravando agora. Muito bem. Última aula do ano. Que link é esse, Você, Antônio? 9 meses depois, eu já vou explicar para vocês. Sejam bem-vindos para a nossa última aula do ano. Nossa aula, se eu não me engano, se eu não errei na conta, era 38, ou algo que o valha. E vamos já fazer a nossa abertura. A Regina Domingues vai fazer a nossa abertura hoje, carinhosamente. Vamos lá, Regina, obrigado. Então, vamos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, vamos nos acalmando, vamos nos unindo aos nossos mentores individuais, vamos nos unindo aos mentores dessa nossa reunião e juntos vamos até Ismael, o anjo guardião do Brasil. Vamos com ele até Maria de Nazaré, nossa doce e meiga mãezinha, a quem agradecemos muito por tantas bênçãos recebidas durante esse ano todo. E pedimos a ela que nos acompanhe até seu Filho, o nosso Mestre, o nosso amado Jesus, a quem agradecemos também tanto pelo seu Evangelho, por tudo de bom que nós recebemos. E de lá vamos até o Pai da vida, a quem tudo devemos, a quem agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por essa vida e pela presente encarnação. E a quem saudamos com a oração que o seu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, para começar a nossa aula de hoje. Ok, muito obrigado, Regina Domingues. Deixa eu só dar um oi aqui para a Liliane. A Liliane firme e forte. A Ana Cristina também está lá. Legal, gente. Olha, eu coloquei no bate-papo, deixa eu só explicar rapidamente, eu coloquei um arquivo e coloquei um link, caso vocês não consigam fazer o download do arquivo aí no bate-papo, tá certo? Vocês não precisam se preocupar com isso, que eu já vou explicar o que é esse arquivo um pouquinho mais para frente, eu vou explicar. Mas só deem uma olhada, ver se vocês têm acesso aí no bate-papo, se vocês conseguem baixar isso, enquanto a gente começa aqui as nossas atividades não mediúnicas, mas classísticas, né? Vamos dizer assim. Vamos fazer aqui a nossa aula. Espera aí, deixa eu só botar aqui o nosso PowerPoint, que nós temos hoje. Vamos terminar hoje, né, gente? Temos que terminar hoje o nosso bom e velho... o Bem-aventurados misericordiosos. Deixa eu só botar a Ivani aqui. Muito bem, começando aqui explicando do canal, o Espírito do Evangelho. Estamos aí com... Hoje coloquei a segunda parte da entrevista com o Maher, e com foco mais na família, falamos até do condomínio, como que a gente consegue ter paz em casa, com os filhos adolescentes. Eu sei que isso não acontece com vocês, eu sei que vocês não têm essas dificuldade com o marido, com a esposa, né? E ele fala um pouco sobre isso, como que a gente consegue ter aí paz na família, e também até em reuniões de condomínio. Quem mora em condomínio sabe o que é uma reunião de condomínio, é quase um umbral em matéria de reuniões, né? E também temos lá a aula passada, julgamentos. Quem assistiu ou quem não esteve presente pode ter achado estranho, porque a hora que a gente coloca o filminho sobre a mulher adúltera, eu tive que cortar, porque houve um bloqueio lá no YouTube, então eu cortei, mas como vocês já sabem de cor e salteado essa passagem, acho que o filminho realmente não vai... a ausência do filme não vai prejudicar muito. Mas está lá, essa aula acho que ficou muito legal, acho que foi uma das melhores que nós fizemos juntos aqui, pelo menos na minha opinião. E na sexta-feira passada eu coloquei aí, nós estamos nessas exposiçõezinhas de especial de Natal, Jesus por Mateus, já na anterior, a retrasada foi sobre Marcos, e essa próxima sexta-feira vai ser sobre Lucas. E a última, lá no Natal, vai ser sobre Jesus por João. E durante agora aí as férias, janeiro e tal, vai ser... Toda sexta-feira eu vou continuar aí com as exposições no YouTube, então para quem tem aí algum interesse em acompanhar e ver algumas coisinhas sobre Evangelho e sobre Espiritismo, a gente continua então toda sexta-feira com esse material novo, não vamos parar, tá? O podcast vai dar uma paradinha, mas eu vou fazer uns materiais diferentes. E na aula
Eu vou explicar, por isso que eu queria que vocês baixassem esse arquivo, porque nesse arquivo vai ter umas explicações para vocês terem alguma coisa para se ocupar durante as férias, quando a gente não tem mais as nossas aulas online aqui. Beleza? Deixa eu só ver se eu consigo. Aqui. A indulgência, nós vamos falar hoje, a última parte. Fizemos em 3 partes aqui esse capítulo 10, né, dos misericordiosos, e hoje nós vamos falar sobre a indulgências, que são os itens de 16 a 18, instruções dos espíritos, são os espíritos que dão aí algumas informações para nós sobre essa questão da indulgência, nós vamos ver isso com um pouquinho mais de profundidade. E o nosso querido Luiz, está com o microfone aberto, Luiz? Vamos ver se ele está com o microfone aberto, se ele está preparado. Agora eu abri. Isso é bom, viu? Ajuda bastante, viu, Luiz? E o Luiz, então, vai ter a honra aqui de encerrar o nosso capítulo com essa história aqui da indulgência. Luiz, tapete vermelho para você mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde, amigos e amigas. Que o bom Deus e o bom Jesus continuem conosco. Hoje nós vamos falar sobre indulgência. Então, é sempre bom a gente dizer de que nós estamos falando, né? E o que é indulgência? Como se define essa indulgência? Primeiro, é a qualidade da pessoa indulgente. Segundo, é a capacidade de perdão ou atenuação da gravidade de uma falta que a pessoa indulgente possui. É a bondade que desculpa o que é censurável ou inoportuno, também o indulgente faz isso. E, por último, no catolicismo, é a remissão dos pecados concedida pela Igreja. Essa remissão dos pecados acabou se desvirtuando e daí surge o protestantismo com Lutero, com Calvínio, com Zwinglio, que, aliás, se vocês quiserem ver a história do protestantismo nas férias, é bem interessante. O que é uma pessoa realmente indulgente? Ser indulgente é saber relevar, perdoar e esquecer tudo o que possa ser reprovável no comportamento de nossos semelhantes. Tá? Ou seja, eu não estou falando de mim, eu estou falando de terceiros. Normalmente, diante de fatos desagradáveis da vida, seja por chateações, aborrecimentos ou estresse, sempre julgamos. Somos reativos e maldosos. Jesus, quando disse não julgueis para não serdes julgados, ele sabia que no nosso atual estágio de evolução, se nós conseguirmos julgar menos, se nós conseguirmos não julgar levianamente, nós já teremos dado um grande avanço na nossa evolução espiritual. E agora as indulgência coloca algumas dúvidas conosco mesmo. Será que eu sou uma pessoa realmente indulgente com os outros? E sou indulgente comigo mesmo? Ou tenho comigo mesmo, eu não sou indulgente com os outros e totalmente indulgente comigo mesmo? O mais comum, talvez, entre nós, no nosso atual estágio de evolução, ora sou, ora não sou, com os outros e comigo mesmo. Agora, os mais evoluídos espiritualmente, assim como o Antônio, por exemplo, sempre sou indulgente com os outros e comigo. Né? Ou, na minha situação, nunca sou indulgente comigo ou com os outros. São essas dúvidas que esse conceito de indulgência nos traz. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa qualidade? Então, vamos ver o que dizem os nossos amigos espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, José é um espírito protetor da cidade de Bordeaux, em 1863, João, o bispo de Bordeaux, em 1862, e Duftre é um bispo de Nevers, uma cidade perto de Bordeaux. São unânimes ao afirmar:
sejamos severos com nós mesmos e indulgente com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Ou seja, resumindo, ser indulgente, entre outras coisas, faz bem para a saúde espiritual. Ter essa qualidade é bom para a nossa saúde individual. A indulgência é um sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas, infelizmente, poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Isso está nos dizendo José no Evangelho segundo o Espiritismo. É muito comum, muitas pessoas fazem isso. Olha, realmente eu entendo a fraqueza dele e tudo, eu sempre tenho uma boa palavra com ele, mas ele não melhora, a mãe dele já acha isso, não sei o quê, e por aí nós vamos. Quer dizer, acabou com a indulgência, né? Eu comecei indulgente e acabei astucioso, colocando mais sal na ferida, né? Quem é indulgente jamais se preocupa com os maus atos alheios. Mas será sempre assim? Não devo me preocupar com os maus atos alheios? Não, devo. Se for para prestar um serviço, eu devo me preocupar com os atos alheios. Se eu puder ajudar esse prestar um serviço aqui no sentido de ajuda, de colaboração, isso também segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas ainda assim, com todo o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Quem é indulgente não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados, e quando critica, é sempre levando em conta, dizendo, eu estou criticando, mas será que eu não faço isso também? Ou seja, qual é o direito que eu tenho de criticar se eu também faço isso? E aí dizem, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, quando fitareis olhos severos somente sobre vós mesmos. Ou seja, nos preocupemos com os outros e deixemos os outros levarem a sua vida, porque é um erro que muitos de nós têm, achar que pode controlar o outro. Ninguém controla ninguém. Nem o pai controla o filho, nem a mãe controla o filho. Pode impor. E, assim mesmo, não tem controle total que vai ser obedecido. Tá certo? Vamos lá, seu Antônio. Uma curiosidade aqui. Essa imagem de Deus, sempre eu impliquei com ela. Porque ele não dá um sorriso. Repara só, ele está sempre emburrado. Não é impressionante? Deus, que é a eterna alegria, a alegria das alegrias, está aí com essa cara emburrada. Mas então, o que diz? Ô, Luiz, você tem que olhar o dedo. Porque pois dedo, é, e o dedo, né? E o dedo acusando, né? Não, porque o dedo acusando. Mas que aqui tem uma questão simbólica. O dedo de Deus, ele está inteiro, ele está tentando chegar. E olha como está o de Adão representando a humanidade. Está querendo tocar em Deus, está meio difícil, né? Não está com muita vontade. Entendeu? Então, chego aqui, não estou com muita vontade, porque
Sabe por quê, né, Antônio? Porque isso implica mudança, né? Mudança. Exatamente, exatamente. Por isso que a reforma íntima para nós é sempre uma coisa muito difícil. A gente quer, mas não quer muito, entendeu? E aí fica essa situação. Mas vai A lá. grande vantagem que nós temos é que o Pai tem todo o tempo do mundo, afinal ele criou o tempo, né? E ele não se estressa em situação nenhuma. Para ele não existe estresse. Esse Deus, esse Pai amoroso, bom e justo, está sempre nos desculpando pelas faltas que condenamos no outro ou condenando aquelas que desculpamos, porque conhece a intenção que está por trás de todas as ações que praticamos. E aqui é muito importante lembrar de que o que vale para Deus é a intenção. É aquilo que Jesus falou. Pensou em adultério, já adulterou. Pronto, não tem, né? Quando pedimos a Deus para ser indulgente com as nossas faltas, que resposta Deus nos dá? João, o bispo de Bordeaux, segundo o Evangelho, vai nos explicar. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse em esquecer vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito. Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas acham que se omitir ao fazer o bem, está certo. Se omitir ao fazer o bem, quando pode fazer, é fazer o mal. Mesmo que esse mal, ou seja, voltando, a recompensa não pode ser pelo bem que não fez e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Ou seja, está dizendo o seguinte, não basta se arrepender do mal que se fez, tem que se reparar. É o que a doutrina espírita, né? Se a lei de causa e efeito funciona, se a gente não repara de um jeito, vai acabar reparando de outro. E agora, por que eu devo ser indulgente? Ser uma pessoa indulgente significa ser uma pessoa que sabe perdoar o outro. Nós sabemos perdoar? Nós realmente perdoamos? As pessoas, volto a dizer, já falei isso aqui algumas vezes, perdoar não tem nada a ver com esquecer. Perdoar é uma coisa e esquecer é outra. A mãe pode perdoar aquele que fez o mal a seu filho, mas jamais esquece o dia e a pessoa que fez o mal. Né? Jesus já nos ensinou. Perdoar 70 vezes 7, isto é, perdoar sempre e não apenas 490 vezes. Bom, no nosso atual estágio de evolução, se a gente conseguisse a perdoar 490 vezes, olha, a gente seria um avanço, é pular daqui direto para o nosso lar. João, o bispo de Bordeaux, vai nos ressaltar a importância do perdão. Deixa eu ver aqui, a importância do perdão. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Acrescentai-o de atingir o alvo. Caridade prática, caridade para o próximo como para si mesmo em uma palavra. Caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e é porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas.
Não é por isso, não é por sem outra razão que Kardec fez da caridade o lema principal do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Muitas pessoas usam essa palavra com uma certa dose de hipocrisia. Purificação, caridade tem várias formas. A mais fácil é a caridade monetária, quando a gente dá daquilo que não faz falta. Jesus elogiou a senhora que botou as 3 moedinhas, mas também não reclamou dos outros que tinham colocado milhões lá dentro do cesto. Não é porque ele sabia que o dinheiro era útil. Agora, existem várias formas de caridade, uma muito boa e muito simples, mas que é tão pouco praticada. Ouvir as pessoas, deixar as pessoas falar. Eu sei que muitas vezes estão dizendo, puxa vida, eu vou ouvir pela 30ª vez a minha tia chata contar a operação de apendicite dela. É isso mesmo, ouve e ouve. Isso aí não custa nada e só faz bem. Finalizando, o Evangelho segundo o Espiritismo diz: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Mais uma vez, indulgência faz bem para a saúde espiritual. Fiquem com Deus. Legal. Legal, Luiz. Obrigado. Grande parceiro, Luiz, aqui nos nossos encontros das quartas-feiras. Infelizmente, o Zeus quis entrar aqui e eu não consegui desligar o microfone. Aí vocês ouviram uns latidos aqui ao fundo, mas acho que está tudo bem, né? Deixa ele, né? Eu deixo. Está tudo certo. Bom, vamos aqui, então, só aproveitar, antes de nós irmos para aquele momento que vocês estão esperando, que é a dinâmica, vamos relembrar só 4 coisinhas aqui que eu acho que são bem relevantes aqui para passar uma régua antes de nós irmos para a nossa dinâmica. A primeira é o seguinte, quer dizer, é o mote do nosso capítulo, felizes os misericordiosos, porque receberão misericórdia, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Isso aqui é fundamental para nós, quer dizer, felizes, bem-aventurados aqueles que têm o quê? Misericórdia com o outro, como o Luiz bem colocou, e como nós estamos falando aí já há 3 aulas. Porque vão receber o quê? Misericórdia. Misericórdia de quem? Vamos estar mais próximos do plano espiritual, vamos ter mais condições de estarmos mais amparados quando nós estamos aí num caminho do bem. A segunda coisa que eu acho que é muito importante é nós lembrarmos da ideia do não julgar para não serem julgados, que também nós vimos, e o Luiz aqui também acabou de colocar um pouquinho, então essa ideia do julgamento que nós vimos na aula passada. Não podemos julgar? É impossível nós não julgarmos. E o importante é a gente ter essa consciência de que como nós estamos fazendo esses julgamentos. E atenção, cuidado com aquelas ideias, com aquelas palavrinhas engraçadas, né? Que de repente fala assim, eu não estou julgando, estou, como já uma amiga me falou essa semana, eu não julgo, eu estou avaliando. A gente tem que tomar cuidado com essas questões, com essas palavras que de repente fogem um pouco da ideia de julgamento, mas toda vez que você está avaliando, você está fazendo um levantamento crítico, você está fazendo um julgamento, quer queira ou quer não queira, não tem como, né? É que a ideia de julgamento passa uma ideia de uma coisa negativa, e nós não precisamos estar com essa questão do julgamento ser uma questão negativa. Ele é negativa quando nós estamos aí prejudicando o próximo, quando nós estamos fazendo isso para um benefício nosso em detrimento de outro. Então, tem uma série de questões aí que o julgamento realmente ele é um lado negativo. E quando nós, principalmente, o Luiz falou, nós falamos muito na aula passada, quando nós não estamos olhando para nós. Agora, tem uma outra questão do julgamento que eu acho que é muito importante. O Luiz mencionou, nós falamos também um pouquinho na semana passada, mas é aquela história, né? Quer dizer, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Nós temos que ter essa questão, quer dizer, que tipo de julgamento nós estamos fazendo? Eu faria isso? Só para os meus amigos que eu vou beneficiar? As pessoas que eu não gosto, eu quero mesmo que elas... eu quero fazer um julgamento mais severo? É dessa maneira? Porque senão nós não poderíamos ter juiz. Né? O juiz pode julgar, claro que ele pode, só que ele tem que ter aí um critério, quer dizer, poxa, eu vou
vou condenar todos os casos de corrupção. Perfeito, vai condenar todos os casos de corrupção. Só que depois, se ele vier a trabalhar no futuro fora da magistratura, ele vai poder trabalhar numa empresa que apoiou lá uma empresa que estava envolvida com corrupção. São essas questões. Ou um professor, já falando aqui mais da nossa área, um professor, ele tem um critério de avaliação dos alunos, ele não deixa de ser um julgamento também. Agora, os alunos que ele gosta mais, a turma do fundão, por exemplo, ele dá nota alta, a turma da frente, não. Ele é mais rigoroso, ele está sendo uma pessoa correta na questão da justiça? Não está. No julgamento dele? Não está. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. E a questão que está ligada a uma a outra, em relação, é aquela de tirar a trave primeiro do seu olho. Primeiro, olha para você. Primeiro, vê o que está acontecendo antes de você olhar para o cisco do outro. Na verdade, nós não temos uma trave, nós temos uma árvore aqui no nosso olho e nós não queremos olhar para dentro de nós, não queremos ficar observando o que está acontecendo de efeitos e de vícios e de problemas que nós temos. Nós preferimos apontar isso para o outro. Lembrando também, e o Luiz colocou, que é a questão do perdão. O perdão também está dentro dessa ideia aqui da misericórdia, é muito importante isso. A ideia de você conseguir perdoar 70 vezes 7, não importa, mas a ideia é de você conseguir realmente perdoar do fundo do seu coração. E como a Regina colocou na aula dela passada, lembrando a frase de Paulo, lá na instrução dos espíritos, que não é você fazer o perdão só da boca para fora, é fazer do coração. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui reunidos. Mas nós temos uma vacina, que foi toda a aula aqui hoje do Luiz, que é a vacina que nós não dependemos de governante, não dependemos de fábrica, não dependemos de ninguém, não dependemos de coisa alguma. Depende de quem? De nós de nos vacinarmos. E quem fala isso é o Emmanuel. Ele fala o seguinte, que a palavra indulgente, ou seja, você ser indulgente é uma vacina contra muitos males. Todos os males que nós estamos vendo e falamos um pouquinho aqui, né? Principalmente a questão do julgamento, das questões que nós temos em relação aos nossos defeitos, aos nossos problemas, os problemas com os demais, né? Tudo isso a gente tem que ficar muito atentos para não cairmos nessas situações negativas e, como diz o Emmanuel, se você ser indulgente, você está se inoculando de uma vacina sem efeitos colaterais que nos resolve aqui uma série de questões de negatividade que nós possamos, de repente, cair ou, de repente, também não estávamos percebendo, mas a partir de agora estamos percebendo. E você ser mais indulgente com os outros, você ser mais misericordioso com os outros, você ser mais clemente com os outros, isso te ajuda você a ser um espírito melhor. Muito bem. E agora sim, grupos. Espero que todos vocês estejam aí com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver os 3 últimos itens do Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo, o capítulo 10, e que tem como retranca, título maior, é permitido repreender os outros? É permitido repreender os outros? O grupo 1 vai ficar com essa aqui. Se ninguém é perfeito, temos o direito de repreender o próximo? É o item 19, viu, grupo 1? O item 19 todinho para vocês. O grupo 2, a pergunta é um pouquinho mais longa, mas eu fiz um resuminho aqui, mas o que vale é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ver as imperfeições dos outros, sem proveito para eles, ou seja, apontar ou reparar num defeito e não divulgar. Eu também estou cometendo algum equívoco nesse processo? Então, esse é o item 20 que o grupo 2 vai discutir. E o grupo 3 vai ficar com o 21. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros. Então, haverá casos em que poderá ser útil revelar o mal dos outros. São 3 questões muito interessantes que vão abarcar tudo que nós vimos nessas 3 últimos encontros e que eu gostaria que vocês aí pensassem um pouquinho em grupos sobre esses assuntos e fizessem uma reflexão sobre isso. Eu vou dividir vocês, provavelmente, em 3, como eu sempre faço. Se alguém tiver alguma questão, por favor, fale agora, ou cale-se para sempre, ou pelo menos só daqui a 15 minutos. Então, estou criando as salas, estou abrindo todas as salas, todo simultâneo aí, então você já pode ir entrando e eu vou interromper aqui a gravação. Pronto. E aí, todos vivos? Muito bom, a Liliane está voltando aqui. Vamos começar, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa. Grupo 1, quem é o ser de luz do grupo 1 que vai conversar primeiro aqui sobre a primeira parte do nosso... É o Ari sem grilo. Então boa. Então nós já resolvemos o problema do Ari.
né? Já resolvemos, o Arizinho já está com o microfone bom. E aí, Ari, o que o Grupo 1 tem a falar sobre? Aliás, são respostas do Espírito São Luís, como vocês viram. O Kardec colocou lá o item 19, 20, 21, são todas respostas do Espírito São Luís. E a primeira, então, é essa, né? Se ninguém é perfeito, nós temos o direito de repreender o próximo, Ari? O que vocês chegaram aí à conclusão em cima da resposta do São Luís? Tem aquela palavra-chave do espiritismo, tudo depende, né? Há momentos em que você repreender, você está fazendo um ato de caridade. Você está trabalhando pelo progresso até da pessoa. Como ele fala aqui sobre pessoas que estão até sob sua tutela. Aí, por exemplo, eu até citei um exemplo. Você tem um filho que está, um sobrinho, um enteado que está pendendo para um lado de um vício, seja de fumo, álcool, alguma coisa, e mesmo você já tendo passado por isso, que esse vício, esse defeito, você já passou por isso também, é importante que você chame de lado e orienta. Isso daí, para mim, é um ato de caridade. Uhum. Agora, se a pessoa vai acatar, se vai fazer, aí é outra coisa. E há aquele que você também, aquele ato de você corrigir de forma que você está humilhando a pessoa, né? Aí você está cometendo um ato de maldade, né? Você está sendo maledicente com a pessoa. Legal, não, tem isso. Tem também a ideia de você desacreditar a pessoa, não só pela humilhação, mas desacreditar. Agora, a humilhação também é a maneira como a gente fala. Como ele fala muito isso aqui, né? Nesse texto, a maneira, nós temos que fazer isso com moderação, ele fala. Tem que ter um objetivo útil para saber, né? Na hora de você falar com a pessoa, tem que ter um objetivo útil, não é simplesmente por um motivo fútil, né? Tem que ter a moderação no falar. Tudo isso é realmente um cuidado que nós temos que ter na hora de repreender o próximo. Ele fala muito aqui da caridade, ele fala, né? Você tem que ter um... E vamos supor, a gente levantou aqui também, por exemplo, se a pessoa está cometendo um erro que pode colocar em risco demais pessoas, você passa a ter um dever moral, até de interferir, de evitar esse tipo de coisa. Então, porque é preferível que um caia do que os demais sofram na mão dele, né? Perfeito. E ele fala aqui no finalzinho, além disso que você está mencionando, óbvio, tem todas essas questões. Por isso que eu falei para vocês que essa ideia do julgamento, ela não é uma coisinha fácil, fofinha. Sou espírita, eu não julgo, entendeu? Aí começa a criar aqueles neologismos, ou vai no dicionário e vê que outras palavrinhas bonitinhas e fofinhas podem ser utilizadas no lugar de julgamento, mas o julgamento ele existe, ele precisa existir, mas nós temos que ter o quê? Parâmetros, é o que eu estou falando desde a última aula, né? Parâmetros, como é que nós estamos fazendo esse julgamento. E no final, não sei se você quer complementar mais alguma coisa, eu só ia falar a última frase aqui do Espírito São Luís nessa resposta, que eu acho que ela é bem emblemática. Quer complementar, Luiz? Ari? Pode falar, não sei se você ia falar mais alguma coisa. Apenas eu citei, foi um exemplo que eu pude assistir, uma desembargadora até dando uma instrução para juízes formados. Ela citou o seguinte: vocês sempre tenham em mente, vocês julgam os atos das pessoas. Quem julga a pessoa é Deus. Uhum. É isso. E aí, não, tá certo. E também, assim, tem a questão de você, quando você for julgar, além de julgar o ato das pessoas, tem que ter um critério, né? Você tem que saber que você tem, né? As pessoas estão olhando para você. Então, aí você vê um juiz, por exemplo, que está lá sem máscara, por exemplo, nós vimos esse caso aí que foi de repercussão nacional. Ele tem que dar um exemplo também, né? Se ele é um juiz, ele tem que dar um exemplo também, fazer a coisa correta. Então, tem todas essas questões, veja como envolve o julgamento, ele é uma coisa muito mais ampla. Nós também, se nós estamos aí olhando, apontando para o outro, e aí vem a parte que eu acho que é legal aqui nessa finalzinho do item 19, a repreensão que se lança sobre os outros, diz aqui o São Luís, deve ao mesmo tempo se dirigir a nós, para ver se não a merecemos também. Então, é o dedinho apontado para nós. Tem um dedo apontado para a outra pessoa? Tem, mas tem 3 para o nosso lado, lembra da imagem. Então, é essa a questão também, quando nós vamos fazer esse julgamento, olhar também, puxa, mas será que eu também não tenho um pouco isso? E aí nós estamos fazendo, então, aí sim um processo mais correto, mais dentro daí do que a doutrina espírita nos orienta, do que Jesus nos orientou. Aí nós estamos um pouquinho mais dentro aí de certos parâmetros mais confiáveis para nós fazermos aí um julgamento. Legal. Mais alguma coisa, Ari? O grupo 1 que quiser falar aí sobre o item 19, fique à vontade.
nós já vamos para o item 2. Tudo bem? Da minha parte, não. Fechou. Muito obrigado, Ari. Obrigado, grupo 1. Vamos ao grupo 2 agora, né? E a pergunta é a seguinte, que o Kardec fez lá para o Espírito São Luís. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? E aí, grupo 2, quem é o ser de luz do grupo 2 que vai falar aí sobre esse item 20 aí? Cri, cri. Acho que sobrou para mim. Tá ótimo. Quem é o Min? Fala aí, vamos lá. Eu não reconheci a voz. Sou eu. Ah, tá bom, vamos lá. Vamos lá, Min, Tarzan e o Jane, vamos lá. A Cristina. Sim, ok, Cristina. Tá bom, Ana Cristina, vamos lá. É que eu acabei pondo uma situação para o grupo que acho que complicou e aí deixaram para mim. É sempre assim. Quem dá o problema resolve, né? Okay. Dei a encrenca agora. Então, é que nós estávamos falando sobre... Eu comentei daquele acontecimento no centro da cidade com aqueles drogados que vivem lá, né? Uhum. Saíram atacando os carros e tal. E aí, a primeira coisa que as pessoas dizem é eu passava por cima, né? Tinha que tirar aquelas pessoas de lá. E a gente julga sem saber o motivo de tudo aquilo, né? E eu falei que aquelas pessoas que estão lá, com certeza, elas não estão porque estão felizes, né? Algo de muito ruim na vida delas acabou levando elas para aquela vida. E o que a mídia não mostrou naquele dia foi que antes daquela atitude daquelas pessoas, a polícia tinha batido neles e tinha molhado as coisas, porque eles molham muito molhado as coisas que eles tinham ganho de Natal, de alguns voluntários que foram lá e deram coisas de Natal, e a polícia tinha ido lá e molhado e tal, batido neles, e aí diz que eles saíram daquela forma para reclamar sobre aquela situação, né? Mas isso acontece muito na cidade, né? Porque a polícia bate, eles vão e atacam as pessoas. E aí a gente só sabe julgar, né? Ninguém dá uma solução para aquilo, todo mundo tem raiva e medo daquilo, mas não existe uma solução, e julgar é mais fácil, né? Bem mais fácil, porque ninguém quer aquelas pessoas por perto, né? Não, entendi. É um aspecto, até um aspecto bem curioso esse que você está levantando. Ficou meio... É isso. Não, mas tá tudo ficou bem. pesado, né? Não. Ninguém pode julgar e ninguém pode... Não tem como defender também, né? Não, então, eu acho que você aborda uma questão, até que dificulta, eu acho que nós falamos isso na semana passada, que foi até uma observação que foi feita por um de vocês, eu estou tentando lembrar, que assim, você às vezes não tem até para julgar, você precisa ter todas as informações. E muitas vezes você não tem todas as informações, você tem só um pedaço de uma informação, e aí você faz um julgamento. Então, por isso também é um cuidado, é isso que você está nos colocando aqui. Quer dizer, tem toda a gente só vê um resultado de uma situação, mas teve outras questões anteriores, e se você tem for toda ver até... uma história por detrás, isso, né? Um sofrimento, né? Exatamente, que não acaba só nisso. Quer dizer, por que essa pessoa está lá, foi para o caminho das drogas? Se a gente for mais ainda, então você vai ver que tem outras circunstâncias para cada um deles. Mas eu entendo e acho interessante essa a colocação que vocês levantaram, que nos ajuda a pôr aí um questionamento também sobre essa ideia de você não ter uma visão geral. A única coisa que eu queria falar aqui, não sei se você tiver mais alguma outra questão para falar, ou alguém aí do grupo... A gente acabou falando sobre isso. Tá bom, beleza. Não, tudo bem. Porque aqui, o que ele está nos colocando é o seguinte: vamos supor que a gente vê uma imperfeição do outro. A gente está vendo o mal, né? E aí, a gente vai fazer algum tipo de comentário. O que a gente vai fazer com essa informação? Isso é um erro? É um erro você observar o mal no outro e tudo bem, quer dizer, eu estou vendo o mal, mas eu não estou fazendo nada. Eu não estou falando, também não vou falar para o cara. Como é que funciona isso? Essa a questão que... Pode, claro. Vamos lá. Eu só estou explicando aqui qual era a questão para a gente também abordar. Não que a abordagem de vocês esteja errada. Até vocês foram para um outro lado, mas pode falar. Então, o que a gente levantou também é que, assim, se a gente percebe a imperfeição ou o erro da pessoa e acha que deve corrigir, que a gente não faça isso em público, que a gente chame a pessoa, ou em uma situação conflitante e tal, que a gente tente resolver
de uma forma mais discreta, de uma forma que não ridicularize a pessoa, que não exponha a pessoa ou a instituição ou o ato em si, mas que a gente tente resolver de uma forma pacífica. Porque o que acontece na maioria das vezes é que se a gente vai de encontro a coisa com muita violência, com muita força, achando que a pessoa está errando em tudo, a gente afasta mais do que aproxima. Então, que essa forma de ver a imperfeição e ficar quieta não está certo também, que a gente deve agir em determinadas situações, só que agir de uma forma mais discreta, que não ridicularize, que não coloque a pessoa, não exponha a pessoa a alguma situação pior do que já pode estar acontecendo. Perfeito. E como foi dito na resposta da primeira também, se for para a pessoa progredir, se for melhor para a pessoa, obviamente, né? Aí a gente deve alertar, sim. Ou melhor para a pessoa, ou melhor para um grupo de pessoas. Também tem isso. Sim, melhor para... exatamente. E toda a resposta dessa questão, quer dizer, você vê a imperfeição do outro, né, sem proveito para essa pessoa, tá certo? Sem proveito. E você também não divulga, isso é um problema? É um mal, né? Como ele fala aqui. E o Kardec fala o seguinte, depende. É a máxima do espiritismo, né? Depois de fora da caridade não há salvação, acho que a segunda coisa é tudo depende. Depende do que você vai fazer com aquilo. Quer dizer, é óbvio que ele faz várias aqui questões, mas nós, se pudermos conversar, se pudermos fazer algo com aquela informação, algo de útil com aquela observação, seria interessante. Ao mesmo tempo, se você também não faz nada, tudo depende. Às vezes não é uma questão também muito grave, às vezes é bom você apenas observar, esperar um outro momento, de repente, puxa, vou ver, de repente foi uma situação ruim da pessoa, vamos ver se ele de repente repete aquela questão. Aí numa segunda vez ou numa terceira vez, de repente, aí você se sente motivado a falar com aqueles cuidados que vocês já mencionaram aqui. De repente chamar de lado, ter uma conversa fraterna, caridosa, com cuidado, aí tudo bem. Né? Então, às vezes, depende muito das circunstâncias, não é uma questão assim, de lei. Toda vez que eu vejo um mal, logo eu tenho que falar alguma coisa. Às vezes não, às vezes você também tem que observar, por isso que ele fala que tudo depende das circunstâncias, depende do momento, depende do que você está observando a situação naquele momento. Né? Às vezes não é um momento de falar também, às vezes a pessoa explode, tem uma situação muito tensa, adianta você falar alguma coisa com aquela pessoa naquele momento, ela está em desequilíbrio emocional, também não adianta, você está vendo que ela está lá, depende, 1, 2, 3 dias depois, aí depende se você achar que é o caso, né, falha, às vezes não é um momento mais adequado. Então, por isso que eu estou aqui dando exemplos, mostrando para vocês o seguinte, olha quantas opções existem, e como nós temos o que fazer o seguinte, discernimento, bom senso, e é o que o Kardec está nos colocando aqui, o São Luís está nos colocando aqui, né? Tudo depende, é a maneira como nós vamos observar e agir em relação a essas questões todas. E ele fala aqui que nós temos que observar esses defeitos nos outros, mas também aproveitar para também observar os nossos. Eu sempre repito isso, porque às vezes nós esquecemos, e tentar tirar disso uma lição para nós. Veja, sempre voltando para nós, sempre olhando para nós. Estamos vendo lá uma situação? Ok. E nós? Como nós nos comportaríamos numa situação parecida com aquela? Como que seria a minha ação? Olhar para nós, olhar para dentro de cada um de nós. Vê lá, olha, puxa, isso aqui eu também acho que agiria que nem ele. Não, talvez eu agiria diferente. Mas é bom fazer essas perguntas e essas reflexões. Legal, muito bom, gente. E alguém quer falar mais alguma coisa sobre o item 2? Podemos ir para o 3. Então, vamos lá. Caso 3. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? E aí, gente? O que o grupo 3 tem a falar sobre essa questão? Que é uma questão difícil essa daqui, hein? Eu achei a mais complicada, né? Eu falei para elas, a gente caiu com a mais difícil, né? Exato, escolhi a dedo, exatamente. Sabia que o grupo 3 era para isso aqui mesmo. Vamos lá. Eu acho que vocês já responderam uma boa parte, né, da questão, mas eu vou falar o que a gente conversou. Mas antes de responder a questão, eu queria falar uma coisa sobre a indulgência. Quando eu no Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, e fala que a indulgência é um sentimento meigo e fraterno, é um sentimento doce e fraterno. E aí eu fiquei pensando, né? Eles não falam que é um pensamento doce e fraterno.
E aí, aqui, conclusão que eu chego, que a indulgência, ela vem do coração, ela não vem da razão. Né? Que para a gente ser indulgente, a gente tem que usar o coração. E porque se a gente racionalizar, a gente não consegue ser indulgente. Então, é só um comentário assim que eu senti na hora que eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo aqui, só queria falar isso, e agora eu vou responder a questão. Okay. Então, a questão é: há casos em que seja útil revelar o mal alheio, descobrir o mal alheio? Então, eles falam que é uma questão muito delicada, né? Que todo cuidado é pouco, né? Na hora de revelar um mal de outra pessoa, né? Então, o que eles falam? Que se essa imperfeição, se esse mal só estiver prejudicando aquela pessoa, que a gente não deve revelar, a gente deve ficar calado. Mas que se prejudicar outras pessoas, que sim, e aí é necessário dar preferência ao interesse do maior número. E eu já citei aqui uma vez o livro Vida Feliz, né, do Divaldo e da Joana de Ângeles, e lá tem um item que fala sobre isso. Fala assim: quando estiveres na dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Então, assim, que é muito difícil a gente tomar essa decisão, né? É lógico que por impulso a gente vai revelar, né? Tá dentro de nós, né? Querer falar até para esconder um pouco as nossas imperfeições, né? É tão fácil apontar o dedo para o outro, né? Para esconder as nossas, né? E a Juliana falou uma coisa muito legal, que na vida a gente tem que colocar legenda em tudo, para a gente entender as situações, que aí funcionou para a gente, assim, como um ensinamento, que para levar para a vida, né? Vamos colocar legenda, para a gente entender todas as situações, né? Melhor. E que mais? Acho que é isso. Não, legal. E é mesmo, é uma questão muito delicada. Ele abre, a resposta dele já é assim, do São Luís, né? É uma questão muito delicada. Ele fala para ter a ideia aqui da caridade é fundamental numa situação como essa. Tem que realmente pesar isso que você falou, tem que fazer. Por isso que eu acho que tudo passa pela reflexão. Por isso é assim, respira, pensa nos prós e contras, avalia a situação. Coloca a legenda, se tiver essa opção no seu aparelho de televisão, né? Exato. Põe a legenda. A tecla SAP. Exato, para ver se consegue entender melhor isso. É isso que tem que ser feito, parar, porque se você vai trabalhar por impulso, aí a situação para criar um erro, você fazer algo que não seria muito conveniente, é batata, vai acontecer. E ele fala, né, quer dizer, você precisa somar as vantagens e as desvantagens. Ele termina falando isso, soma as vantagens e as desvantagens. Pensa muito, reflete, faça uma reflexão, né? De repente tem até pessoas com quem você tem uma certa afinidade que você pode até conversar, se tiver uma liberdade. Puxa, aconteceu isso, o que você acha? Trocar ideias, né? Muitas vezes é importante você ter essa ajuda de outros que, de repente, tem um outro olhar, ou tem uma experiência, porque somos todos espíritos encarnados, mas não quer dizer que todos nós estejamos no mesmo nível de evolução. Às vezes tem uns espíritos que são mais evoluídos e podem, de repente, nos mostrar aí uma dica, um aconselhamento para determinada situação. Então, conversar também, às vezes, é muito bom com pessoas que a gente tem aí uma afinidade, a gente sabe que pode realmente ter um retorno bacana, didático sobre umas situações da vida. Não são muitas as pessoas que podem nos dar esse tipo de situação, eu sei disso. Mas aqueles que têm essa felicidade também tem essa opção, que eu acho que também é bacana para dividir um pouco, debater um pouco mais o assunto. Se às vezes o debate interno e não tem legenda, aí fica mais difícil. De repente, com uma outra pessoa, isso pode ajudar. Muito legal. E eu só queria fazer uma observação sobre esse negócio da indulgência. É muito bem sacado isso aí, Sandra, que você falou da indulgência e que tem que vir, não pode racionalizar muito, né? E é melhor vir do coração. Mas a gente falou uma vez aqui sobre a caridade, que às vezes a caridade... A gente teve até uma certa polêmica, puxa, mas a caridade tem que vir do coração, a caridade tem que doer. Acho que vocês lembram disso. Mas é melhor a gente fazer a caridade, mesmo errada,
Porque em algum momento nós vamos fazer aquela caridade mais espontânea, vamos fazer aquela caridade mais bacana, assim, vindo de dentro mesmo. E no caso da indulgência, é melhor trabalhar num primeiro momento, dependendo da pessoa, claro, mas é melhor trabalhar um pouco mais na racionalidade nesse momento, que nós temos que ficar meio vigilantes, até que aquela coisa começa a sair de dentro de nós mesmos, é uma coisa que vai sair naturalmente. Mas talvez fugir totalmente da racionalidade nesse momento, num primeiro momento, a questão da indulgência, da misericórdia, né, de você ter aí a ideia da compaixão, tudo isso passa primeiro por uma racionalidade. Depois, com o tempo, fazendo mais vezes isso, você acaba ficando meio, vamos chamar assim, entre aspas, adestrado. E aí a coisa já sai de uma forma mais natural dentro de você. Mas eu acho que não tem... Eu falo isso mais por mim mesmo, quer dizer, aliás, por que eu abracei o espiritismo? Né? Porque ele é racional, entendeu? É racional. Então, isso para mim faz lógica. Mas é a partir da racionalidade que você vai, então, olhando mais para dentro de si, vai vendo a questão do coração, vai vendo a questão dos sentimentos. Tudo isso vem num processo sequencial. Mas o que nos motiva? É a racionalidade, pelo menos para mim, que sou, como diz do qual eu discordei, a única coisa que eu discordei na aula do Luiz, ele falando que eu, né, uma pessoa muito evoluída e já tem todas as questões resolvidas aí de indulgência. Não é assim, claro, mas acho que a racionalidade, às vezes, ela nos ajuda, é aquele start, aquele início. Muito legal, viu, dona Sandra? Grupo 3, estejam aí cobertos de glória, aliás, todos vocês. E alguém quer falar mais alguma coisinha? Posso ir aqui para a nossa continuação? Beleza. Vamos aqui, deixa eu só fazer esse negócio funcionar, porque sabe como que é, né? Aqui, muito bem. E aí nós estamos então, gente, eu quero só dizer para vocês o seguinte, quer dizer, essa nossa caminhada aqui foi legal. Olha, você precisa desligar aí o seu microfone, que está com o grilinho funcionando, por favor. Já vi que acabou a sua bateria, já percebi que a bateria foi para o espaço e teve que colocar na energia. Então, acho que foi muito legal essa nossa caminhada, desde lá do dia 2 de abril, e foi bacana porque nós todos fizemos isso juntos. Então, eu estava falando aqui, né, dessa questão de você procurar outras pessoas, conversar, para de repente ter aí ajudas de outras, né? Mas por quê? Porque nós não somos uma ilha, estamos todos aqui juntos, né? E todos nós somos melhores quando nós estamos juntos, como nós fizemos aí ao longo desse ano, nesses 9 meses aí de aulas online, né? Então eu tenho que realmente agradecer muito todos vocês que resolveram aí participar, e nós tínhamos toda a condição de termos o nosso curso online, mas enfim, não está na nossa mão isso. O que estava na nossa mão nós fizemos, que eram esses encontros semanais aqui. Chegamos a quase 40 aulas, e agradecer a companhia de vocês, o empenho, e lembrando que também não valia nota, não valia certificado, então isso eu acho que foi bem bacana, assim, que vocês estiveram aqui, compraram essa possibilidade de estarmos aqui toda semana, falando um pouquinho sobre espiritismo, um pouquinho sobre evangelho. Tenho que agradecer também, obviamente, eu não faria isso aqui sozinho, se também não fosse, além de vocês, também a companhia dos expositores que nos ajudaram aí ao longo desse ano, o Luiz, sem falar do Luiz, o Luiz é o concurso, né? Mas a Silviane, né? A Célia Pavan, a Vera Bittar, a Lu Fávaro, a Silmara, a Solange, enfim, vários outros aí que passaram, o Caldini, que também deu aquela palestra aqui para nós, enfim, todos nós juntos fomos aí fazendo esses encontros ao longo desse 2020, então fazer aqui essa gratidão por vocês estarem aqui ao nosso lado. E aí vocês devem estar perguntando, né? Puxa, mas quando é que nós vamos voltar? Né? É uma ótima pergunta. Quando nós vamos voltar à aula online? Não sei, não tenho ideia de quando nós vamos voltar. Eu espero que seja lá, pode ser dia 20, pode ser lá o dia 27 de janeiro. Não consegui ainda definir muito bem, estou esperando para ver o que vai acontecer em relação às aulas presenciais, para tomar uma atitude, mas pode ser que seja dia 20 ou dia 27. O mais provável é que seja dia 27. Mas eu mantenho vocês informados aí para essa nossa volta do online, mesmo que tenha as aulas presenciais, esses nossos encontros na quarta-feira, eu pretendo continuar, eu e o Luiz, enfim, quem tiver aí, a gente continua, porque entendemos que esse espaço aqui é um espaço interessante para nós vermos com mais profundidade, vermos de uma outra maneira
algo que nós não podemos fazer lá dentro da Casa Espírita, porque temos que seguir em Roma como os romanos, né? Temos que seguir o que é a programação. E está tudo bem, não tem problema. Mas aqui nós temos mais liberdade para falarmos sobre outros assuntos, trazer outras fontes também. Acho que vocês perceberam isso e viram um valor. Então, essa é uma questão. Mas aí, para vocês não ficarem pensando bobagem nas férias, por isso que eu coloquei para vocês aí um arquivo, tem o link lá no bate-papo, já falei isso para vocês, também tem um arquivo, quem conseguir baixar, eu fiz um PDF com o seguinte, com as aulas, todas as aulas, está tudo lá no YouTube, como vocês sabem, lá no Espírito do Evangelho, só procurar lá, tem todas as aulinhas lá. Então tem o título da aula, qual é a passagem do Evangelho, qual é as passagens do Espiritismo, que livros, ou quais foram as fontes que foram utilizadas do Espiritismo em cada uma das aulas. Então, lá, manter a calma nos momentos difíceis, que foi a nossa primeira aula, lá no dia 2 de abril. Então, está lá, qual é a passagem que nós estudamos? Multiplicação dos pães, está lá em João. Espiritismo, nós usamos um texto do André Luiz, Calma, que está lá no Ideal Espírita. Então, cada uma dessas aulas, vocês vão ver aí, esse conteúdo que nós abordamos em cada uma delas. E também vai ter tarjas vermelhas, como vocês podem ver aqui à direita, as leis morais. Nós fizemos praticamente um segmento de leis morais, fizemos todo o livro terceiro do Livro dos Espíritos. Então é um material muito legal, toda a lei divina natural, né? a lei de adoração, a lei da destruição, da conservação, cada uma dessas teve uma aula. Então, e vocês vão ver lá quais são as questões que foram tiradas do Livro dos Espíritos, as passagens evangélicas, e no meio de lá também vai ter uma aula ou outra avulsa, como essa aí no Tempo de Jesus, que não foi uma aula presencial, mas tem lá toda a parte lá do o que era o Sinédrio, como que era na época de Jesus, tem outras questões aí, quem de repente quer saber um pouquinho mais sobre quem foram os saduceus, os fariseus, então tem uma explicação lá, esse não teve acho que foi a única aula que eu gravei, mas tem tudo, então tem um arquivo desse, acho que são 15 páginas, para vocês olharem lá, puxa, mas eu quero rever aquela explicação sobre o caso da mulher adúltera. Onde está? É só dar uma busca aqui no documento e vocês vão encontrar. Então, esse é um presentinho para vocês, de repente, se vocês tiverem interesse e quiserem resgatar alguma coisa do que nós vimos ao longo desse ano, vocês têm aí esse guia, esse roteiro de todas as nossas aulas que estão aí no nosso chat aí que eu coloquei. Se por acaso vocês não conseguirem baixar, vocês me procuram pelo WhatsApp e eu mando para vocês esse arquivo. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, eu vou deixar também um link para vocês poderem baixar esse material aqui, esse roteiro, beleza? Bem, para encerrar, eu quero falar para vocês desse autor britânico, C.S. Lewis, que vocês devem conhecer mais pelos Crônicas de Nárnia, mas ele escreveu alguns livros sobre... Ele foi ateu durante um bom tempo, já desencarnado, mas ele foi um grande intelectual britânico, e ele escreveu também alguns livros sobre cristianismo, com algumas questões envolvendo aí o cristianismo. Vários títulos, ele acabou indo um pouco por esse lado. E durante a Segunda Guerra Mundial, quando caíam bombas em Londres, lá dos nazistas, a BBC chamou o C.S. Lewis para fazer uma série de palestras sobre cristianismo. Olha só que interessante, no meio daquele caos, vocês podem imaginar, quer dizer, nós estamos vivendo um caos também, mas não temos bomba na cabeça ainda. Então, mais ou menos a gente pode ver que é um momento difícil. Esse é o ponto que eu quero colocar. E ele foi toda lá a semana, ele fazia uma palestra na BBC, na rádio BBC, a tradicional rádio lá na Inglaterra, e ele foi falando sobre a ideia de você utilizar o cristianismo, usar a ideia de você ser cristão em várias situações da vida, de um jeito muito prático. Então, é esse livro que é Cristianismo Puro e Simples. E na introdução desse livro, eu acho que é legal, eu fiquei pensando muito, puxa, como que eu vou encerrar a nossa conversa aqui? Trazer uma passagem de Jesus, trazer alguma coisa do Evangelho segundo o Espiritismo? E aí eu recebi da Amazon, veja só, o Plano Espiritual usando a Amazon, me mandando aqui, olha, esse livro aqui tá lá em promoção. E eu fui dar uma olhada no livro que eu não conhecia. E comecei a ler e tal, e na introdução, logo de cara, já teve isso. Falei, essa aqui é o meu fechamento do nosso ano letivo online aqui, que é um trecho que eu acho bacana para a nossa conversa, que ele fala o seguinte lá, na introdução, né? Não foi escrito exatamente por C.S. Lewis, mas foi por uma pessoa que fez a apresentação do livro. E essa pessoa ela vai tirar do livro isso. Então, é praticamente um resumo do que ele fala no livro. Então, ele diz o seguinte: o cristianismo é um estilo de vida que nos desafia a sempre lembrar que não existem pessoas comuns
e que é com os imortais, e nós somos espíritos imortais, eu acho que às vezes nós esquecemos isso, né? Que nós fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São com outros espíritos que estão aqui encarnados, mas todos nós somos espíritos, filhos de Deus. São os imortais, aqueles a quem esnobamos e exploramos, fazemos coisas equivocadas. Às vezes também nós sofremos coisas equivocadas desses espíritos imortais. Bom, mas quando nós entendemos isso, nós abrimos para transformar as nossas vidas criativamente, de tal forma que o mal diminui e o bem prevalece. Ou seja, quando nós começamos a entender que somos todos filhos de Deus, todos irmãos, tem uns que estão estão num progresso maior, outros ainda estão um pouquinho mais para trás. Quando nós começamos a entender isso, precisamos orientar, precisamos fazer uma mudança primeiro dentro de nós, claro, mas que isso vai repercutir em outras pessoas também. Foi isso que Jesus esperou que fizéssemos e que revelássemos Deus uns aos outros. Então, essa ideia de colocar a nossa luz no alto. Fala ainda lá nessa introdução, se o mundo faz com que isso pareça uma tarefa impossível, e muitas vezes nós achamos que é muito difícil fazer a reforma íntima, então, nossa, parece uma coisa impossível. Ele diz, não acredite. Até mesmo uma pessoa contaminada por uma criação miserável, num lar cheio de inveja e brigas, pode ter garantias que Deus tem plena consciência da lata velha. Achei ótimo isso aqui, aquele carro caindo aos pedaços, que você está tentando dirigir e pede apenas que você continue a dar o melhor de si. Temos problemas? Temos. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Está tudo certo, tem isso mesmo. E é realmente um desafio. Então, o que Deus está esperando de nós? Que nós vamos dar aqui o quê? O nosso melhor. O melhor para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, espíritos que estão aprendendo a ser pessoas melhores. Tá certo? Acho que não cair nessa história, vida, odor, azar, é assim mesmo, não tem o que fazer, só na próxima encarnação. Não. Nós temos que dar o melhor de si agora, mesmo que a gente esteja aí dirigindo uma lata velha. E Deus sabe disso, porque nós estamos dentro de uma justiça divina, a gente sabe por que nós podemos não saber por que estamos passando, mas nós sabemos que é para a nossa melhoria de alguma forma. E ele termina falando o seguinte aqui para nós, que a grande batalha, e aí é o grande problema para nós, né? Quer dizer, a grande batalha se trava dentro do coração humano, um pouquinho aí como a Sandra também falou, né? Quando acordamos todas as manhãs e sentimos as pressões do dia se abatendo sobre as nossas cabeças, e temos que decidir que tipo de imortais nós desejamos ser, que tipo de espírito nós gostaríamos de ser. Todo dia de manhã tem uma pressãozinha na nossa cabeça, todo dia de manhã tem um desafio para nós, todo dia de manhã tem uma angústia lá. Como que nós vamos resolver isso? E aí nós vamos resolver isso aí muito com os ensinamentos de Jesus, nos dando esse apoio, com o apoio do nosso plano espiritual, com o nosso mentor, dando sustentação, dando coragem, e principalmente lembrando dessa frase de Allan Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que tem um nome muito legal, Sede Perfeitos, está no item capítulo 17, isso aqui é o item 4. Como que podemos ser reconhecidos? Né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, é essa a nossa batalha diária. Mesmo com todas as dificuldades aí, com todos os problemas e tudo mais, nós podemos e devemos, acho que é para nós que estamos aqui nessa nossa caminhada, acho que devemos é uma palavra que cabe bem, né? Devemos ser espíritos melhores, nós temos essa possibilidade, nós já entendemos que nós temos condições de vencer essa batalha. Então, essa eu acho que é uma palavra para nós, uma palavra de esperança, para que nós possamos aí, conseguimos caminhar juntos, isso foi muito bom, juntos, fizemos aqui 2020, e que nós possamos fazer juntos também um 2021 ainda melhor. E por isso eu faço aqui essa despedida aqui com vocês, uma simulaçãozinha de uma árvore de Natal, com fé, paz, amor, união, sonhos, alegria e muita gratidão pela ajuda de vocês, pela companhia de vocês, por vocês terem feito esses nossos encontros tão interessantes, tão produtivos, e eu aprendi muito com vocês. Como diz o Paulo Freire, o grande Paulo Freire, numa sala de aula você não tem o professor e você não tem o aluno, você tem os dois trocando informações e ambos aprendem alguma coisa. E eu, com certeza, aprendi muito aí com a convivência com vocês esse ano. Beleza? Antônio, posso falar um pouquinho? Pode. Não, eu só queria de coração agradecer a atenção de todos vocês, a consideração de vocês comigo, desejar a todos um Feliz Natal e um 2021 pleno de realizações, e que Deus, em 2021, dê a cada um de vocês os 3 bois S's da vida: saúde, sucesso e sossego. Legal, muito bom, gente. É isso. Então, curso de glórias, sintam-se abraçados
Antônio, eu queria falar só uma coisinha rapidinho, eu sei que você precisa fechar. Mas hoje é aula especial, hoje é aula especial, vamos lá. Então tá bom. Não, eu não me canso de te agradecer sempre por tudo, pelo conteúdo que você, pelos conteúdos edificantes, né, que você produziu para a gente todo esse ano. Mas eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Eu queria te agradecer, sabe o que? O acolhimento, mas o acolhimento assim individual. Não em bando, não é porque a gente entra aqui nessa sala, que entrou todo mundo e que você fala, oi, acolhe a cada um tão especialmente e a gente se sente muito confortado. Desculpa, estou falando por vocês, mas eu me sinto muito, muito confortada porque você nos vê, você está vendo a gente, você gosta que nós estamos aqui, a gente tem uma importância. Eu penso, se eu não aparecer, né, o Antônio, ele sabe que eu não estou lá. Então, isso me faz uma diferença muito grande. Por isso que eu não vejo a hora que chega essa quarta-feira. Então, a minha gratidão vai pelo acolhimento, Antônio. Muito obrigada por me ver e por nos ver. Beijão para todos vocês, que eu amo ver também. E queria falar o nome de todo mundo aqui, porque é uma delícia a gente ser visto individualmente, né? Vocês repararam que eu não agradeci ao Antônio. Eu não agradeci ao Antônio por uma única razão. Agora mesmo eu acabei de agradecer a ele, porque eu agradeço ele várias vezes. Ele deve estar até ficando com o saco meio cheio de tanto agradecimento, entendeu? Pela oportunidade que ele me deu. Tranquilo. E Luiz, quero te agradecer também, porque eu sei que você é de muita importância por estarmos aqui e por todas, né, as lições, por tudo de bom que você me fez. Antônio, fez muita diferença na minha vida em 2020. Muito obrigada. Legal. Bom ser um instrumento. Na verdade, somos instrumentos. Eu, Luiz, os expositores, somos instrumentos. E que bom que estamos sendo instrumentos bem eficientes e amorosos, que eu acho que é isso que estamos precisando tanto, sempre precisamos, né? Mas estamos precisando cada vez mais em nosso planetinho. Muito bom, obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Você, o Luiz e todos que deram aula tornaram esse período tão difícil mais suportável, mais tolerável. Nos fortaleceram, né? Nos tornaram pessoas melhores nesse período tão difícil. Muita gratidão. Legal, Sandra. Obrigado. Obrigada. Aí, então, eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo. Antônio, Ari, Luiz, enfim, todos os que colaboraram para que eu me tornasse esse tiquitinho, assim, ó, grão de mostarda bem pequenininho, um tiquito melhor. Nossa, foi tão bom, é tão bom participar dessa aula. Realmente é importante demais para mim, eu tenho certeza que para todos que estão aqui. Ajuda muito na nossa caminhada e no nosso crescimento. Legal, um beijo, mas com muito amor para todos vocês, em especial para você, Antônio, para você, Luiz, o Ari ajudou muito a gente também. Enfim, só gratidão. Já está dando fruto. A semente é pequenininha, mas já estou vendo uma árvorezinha aí, já estou sentindo, o negócio está crescendo, está indo bem, Lídia. Estamos em busca da melhoria todo dia. Exatamente. E eu sei que se a gente tem a oportunidade de estar com pessoas assim como vocês, que enriquecem, óbvio que a caminhada fica muito mais fácil, né? Legal, obrigado, Fica Liliane. muito mais, sabe? A gente vai se sentindo mais forte, mais corajoso. É isso. Bacana. Um beijo, muito obrigada de todo o meu coração a todos vocês. Que Deus ilumine muito vocês e a família de vocês. Muito bem, gente. É isso, né? Então... Muito obrigada mesmo por tudo. Faço minhas palavras das minhas colegas. Tudo de bom. Muito obrigada por tudo. Ok. Muito obrigado também, Marilúcia. Vamos então para o nosso encerramento? Vamos, gente? E se vocês depois, então, se tiverem alguma dúvida em relação ao arquivo, vocês me procurem lá no WhatsApp, tá bom? Oi, Antônio, posso falar? Sibeli, só um pouquinho, só um pouquinho. Fala, Sibeli. Saiu o meu Zoom e eu estou entrando de novo, só para agradecer também, desejar um Feliz Natal para todos. E como eu já falei para você lá no WhatsApp, não tenho palavras para agradecer todos que estiveram aqui, o seu empenho, fizeram parte da minha vida nessa pandemia.
Vocês foram a minha companhia nas quartas-feiras. Muito obrigada. Feliz Natal a todos. Obrigada. Legal, Cibele. Legal, bacana. Obrigada. E fizemos juntos e vamos continuar juntos em 2020. Presencial ou aqui online ou os dois. Não vai ter problema, vamos continuar juntos. Muito bem, gente. Olha, foi muito legal, muito bacana. Sandra, você está pronta, Sandra? A grande revelação, né? Ela e a Regina, as revelações de expositoras 2020. Vamos, vamos lá, eu quero Sandra. agradecer, viu, Antônio? Oh, quem fala? Fala, fala, Regina, fala, pode falar. E eu quero agradecer muito essa oportunidade, dessa ajuda que você me deu. Foi um grande passo que eu dei para assim, na minha parte de inibição, de tudo, né? Você ajudou muito. Eu agradeço e quero dar um beijo para todo mundo e um Feliz Natal para todos. Tá vendo? Muito obrigada. Dando oportunidades para talentos. Eu só fiz isso, mais nada. O resto vai, né? Exatamente. Muito bem, Regina. Legal. Sandra, vamos lá, Sandra? Vamos lá. Então, gente, como não pode ser diferente, a nossa vibração de hoje vai ser de muita gratidão. Então, muita gratidão a todo o plano espiritual que esteve conosco durante todos esses meses. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai. E uma gratidão muito especial, uma vibração muito especial para você, Antônio. E eu quero agradecer pela sua iniciativa, pela sua inteligência, pela sua disponibilidade, pelo seu desprendimento, pela sua boa vontade, pelo seu bom humor, pela sua paciência, pela sua generosidade, e que nós todos agora possamos unir as nossas mentes e os nossos corações e envolver o Antônio, uma luz muito radiante, uma luz cheia de amor, cheia de paz, cheia de saúde e de muita prosperidade. Que você possa colher tudo aquilo que você planta. Muito obrigada mesmo. Então, eu queria também agradecer a todos os expositores, né? Você já fez isso, eu estou sendo repetitiva, mas eu estou falando em nome dos alunos agora. E fazer uma vibração muito especial para eles também, que tiraram um tempinho, né, da vida deles para vir aqui falar com a gente, para aproximar a gente mais, para nos aproximar mais dos ensinamentos de Jesus. Então, que eles possam receber nesse momento também essa luz de gratidão, né, de muito amor e paz. Luiz, principalmente para você, que ficou muito aqui conosco, né, e nos ajudou. Então, eu quero que você receba o nosso abraço fraterno e que você também possa estar envolvido nessa luz. E nesse momento eu quero pedir para a gente vibrar pelo nosso planeta Terra, e o nosso planeta esteja envolvido numa luz muito forte, vibrante, uma luz de amor, de fraternidade e principalmente de cura. E vibrar, não sei se colocaram nomes aí no chat, vamos vibrar, né, para todos aqueles que mais necessitam e pedir licença para vibrar por nós mesmos, no nosso coração cheio de gratidão, né, por estarmos aqui juntos durante todos esses meses. Vamos vibrar por nós mesmos, que cada um de nós possa receber de acordo com o seu merecimento e receber aquilo que for mais necessário nesse momento. Quero vibrar pelos nossos familiares, aqueles que estão junto conosco nessa jornada e aqueles que já partiram, que já estão na erraticidade, já estão no plano espiritual, que eles possam receber a nossa vibração de muito amor e de muito carinho. Vamos fazer juntos, então, a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, né, para fazer esse encerramento cheio de amor e de gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Feliz Natal para todo mundo.
que nós possamos estar juntos, estou aqui com o Antônio, né, em 2021, ou lá na Seara, né, mas juntos. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, então, sintam-se todos abraçados, vibrados e tudo mais. Bom Natal para todos nós e um excelente 2021, que nós estaremos juntos novamente. Fechou? Muito obrigada, viu, tchau, gente, para todos. Obrigada, gente. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Tchau.